Eu acho que a importância das bandeiras regionais, ela funciona ao contrário. Ela funciona para mostrar para o varejista que essa briga de preço tem um limite. O negócio de cartão de crédito, ele é de escala. Não tem jeito. Cielo e Redcard, por muitos anos, conseguirão determinar um melhor preço, o preço mais baixo possível para um varejista. Todas as outras bandeiras que têm escala menor, um número menor de transações que acontecem dentro dela, terão mais dificuldades para se fazer isso. E, no fim do dia, se resume a retorno sobre capital investido, esse tipo de indicadores. Então, eu vejo dessa maneira. E o que tem de limitador nessa história toda, não deve ser surpresa para muitos de vocês, é um negócio chamado interchange. É o preço que o adquirente paga para o emissor. Então, quando acontece uma transação num lojista, e ele está dizendo que vai passar, está cobrando ali 2,5% naquela taxa de administração, em média, e aí tem uma série de coisas que pode variar essa média, região, segmento, tipo de varejo, mas enfim, dá para você fazer uma conta média aí, sabendo que 1,3 desses 2,3 vai para o banco que emitiu aquele cartão. Mas diz, bom, então vamos tirar esse 1,3 do banco. O seguinte, o passo é o banco dizer o seguinte, tá bom, então também não emito mais cartão. Porque a riqueza do negócio, hoje, eu sei que, por exemplo, toda a turma que eu convivo com o varejo, eles não gostam de jeito nenhum quando eu digo isso, mas a riqueza toda acaba ficando no varejo do parcelado sem juros. O parcelado sem juros ele foi desenhado lá em 1900 para dominar, para abocanhar 8% do mercado. Ou seja, 8% das transações deveriam ser parceladas sem juros. Que era para brigar com um treco chamado 3 vezes sem juros, que tinha um cheque para comprar geladeira, televisão, coisas que eram muito caras. Hoje em dia, parcelado sem juros, você compra um sapato, paga um sapato em 3, 4 vezes, e o resultado disso é que 65%, mais ou menos, das transações são em parcelas sem juros. O emissor não lucra nada nessa parcela, ele só paga o risco de crédito. E o adquirente repassa esse risco inteirinho lá para o emissor. E se você então tira o interchange do emissor, ele não tem mais o risco de crédito que ele não tem receita suficiente para bancar esse risco. Do outro lado, tem a taxa de juros, são os 40 dias para pagar, que é outra idiosincrasia do mercado brasileiro, foi feito assim, porque era, né, o brasileiro não estava acostumado com o cartão, e ele se acostumou com esses 40 dias sem juros. Nos outros mercados, quando um consumidor faz um pagamento menor do que o pagamento total da parcela, os juros que serão cobrados no outro mês retroage a data da compra e não a data do vencimento. Isso faz com que os juros dos outros mercados sejam muito mais baixos e, portanto, a propensão a financiar mais alta. Quando isso, como isso não vai acontecer aqui no curto prazo, esta guerra de preço que nós estamos assistindo, na minha cabeça, ela chegou no seu nível possível. Porque para ficar com esses bancos associados e fazer e atender a distribuição que precisa no país, a Cielo, Redcard, Santander, todos as que entrarem, precisarão dos bancos e o banco fica com
a carteira de recebíveis. Isso deixa de ser receita dos adquirentes como era no passado. Então, essa mudança dessa dinâmica toda, eu acho que o preço vai ficar por aí. E voltando, estou me alongando muito aqui, mas voltando na questão dos regionais, como eles têm menos poder de fogo nessa história toda, a tendência deles é buscar uma taxa de desconto maior do que se ela mercado pratica. Eu queria só aproveitar para fazer e complementar, ligeiramente um pouquinho diferente, para levar o exemplo do banco de compras, que é o exemplo nesse caso, do Vivo, para te responder. Eu acho o seguinte, você tem que é a bandeira regional, então, só para explicar, o banco de compras na verdade é uma bandeira regional. Ele é um produto, tem 2 milhões de clientes e tem lá uma operação que é aceito na rede banco de compras. Muito bem. A partir do momento que o Banrisul, no caso, resolveu ser adquirente, começa a capturar Visa e Mastercard, ele tem, aí nós estamos falando do Rio Grande do Sul, um produto forte, até mais forte muitas vezes do que lá localmente, do que a Visa e a Mastercard, lá como isso aqui, muito mais possível. Então, o estabelecimento do Rio Grande do Sul, eu não digo que é obrigatório, mas é quase que elevado a aceitar o banco de compras, porque ele tem que aceitar o banco de compras, 2 milhões de gaúchos comprando. E aí, quando o banco de compras faz, ele não falo pelo banco, mas estou colocando assim, por exemplo, obviamente ele tem condições de fazer o pacote atrativo. Quando eu falo pacote, não é só a taxa, pode ser taxa também, mas é o pacote de serviço do banco, aliado com uma bandeira regional forte, que você, como lojista daquela região, você precisa. Então ele passa a ter força para enfrentar e oferecer, talvez, melhor preço, melhor serviço do que a rede cara e a Cielo. Então, indo na tua pergunta, quando eu vejo o regional, se você tem uma bandeira regional forte, essa bandeira tem uma captura forte, captura as bandeiras internacionais, pode ter uma coisa diferente. É disso que eu quero falar. Eu acho que esse é um segmento relevante do mercado, esquecido muitas vezes por quem representa as grandes bandeiras, está habituado a lidar apenas com as grandes bandeiras. Ele é bastante pulverizado ainda, mais de 100 empresas, então tem desde a Mercado, como eu falei, Solocrédito, Credit Suisse, mais conhecidas, mas tem empresas de todo tamanho. As carnes e créditos desse mercado, e elas têm uma grande diferença, algumas grandes diferenças em relação a outros players. Primeiro, ela reúne as 3, ou nos casos, as 4 grandes negócios, os 4 grandes frontes desse negócio. Ele é uma bandeira, ele é um emissor, ele é um credenciador e muitas vezes ele é um próprio processador. Então ele faz tudo dentro de casa. Ele é uma mini Credicar no passado. O Credicar era isso, fazia tudo para cuidar dos 2 frontes, lojista, usuário, era a bandeira e também processava tudo dentro de casa. Claro que a realidade é outra, as dimensões são diferentes, etc. Mas o fato de ele fazer tudo para todos nesse sentido dá grande vantagem a esse emissor regional conhecer muito mais de perto a realidade local, conhecer melhor a clientela, de um lado, às vezes são funcionários de empresas, o crédito com débito em folha, etc. O cartão de crédito está com débito em folha, adiantamento de salário. Muitas vezes ele é um emissor de produtos PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Aí depois, pouco a pouco, ele entra no mundo do crédito, vai aprendendo, vai fazendo com mais proficiência, e também ele tem necessariamente que cuidar até com uma vida alternativa do lado do lojista. Tem que criar lojistas, manter lojistas, pagar lojistas no prazo, fazer antecipação de recebíveis, mas enfim, com essa dinâmica mais ampla, mais completa, com custos de natureza diferente, escala certamente eu concordo, são menores, então deveria ter um custo maior, mas pela flexibilidade, pela proximidade dos usuários de um lado do outro, pelas menores margens que esses negócios têm, as margens do nosso segmento de credenciamento no Brasil são ainda excepcionais. Excepcionais nos 2 sentidos, fora do normal, da regra, sim, são extremamente atraentes. Não deve contar como tal. Nesse segmento não é. Então, isso são uma série de características que contrabalancam o fato de serem pequenos, que permitem eventualmente eles praticarem em condições melhores, mais flexíveis, mais próximas da realidade do mercado local, dentro da registra local. Agora, eles são complementares ao negócio de bandeira
brigando. Eles não são concorrentes diretos do Visa e Mastercard. Eles são claramente complementares e atendem a nichos e a necessidades que as bandeiras tradicionais, os bancos tradicionais ainda não atendem ou não atenderão porque não é vocação atender. Essa é a minha visão. Nós temos muitos clientes nessa área, você não tem essa realidade, a gente está falando de teoria, a gente está falando de vários casos práticos.